Olá pessoal do canal do Julimar Silva, muito obrigado. Quero falar aqui um pouco do meu livro, né? O livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Esse é o meu primeiro livro e vou destacar aqui um pouco do que está por trás, né, dessa obra, como ela nasceu, né? Por que ela existe, porque é interessante a gente falar sobre isso. Eu particularmente eu nunca imaginei em escrever um livro, né? Mas eu observei, e a gente nunca sabe a hora que vai nascer um livro também, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Estadual do Piauí, só antes disso, eu morava no povoado Paiol do Centro antes de vir para cá, né? O povoado Paiol do Centro fica no município de Parnarama e eu morei por lá até ali meus 14 anos. Depois vim estudar em Caxias. E assim que eu passei no vestibular para a Universidade Estadual do Piauí, eu encontrei uma teoria que é chamada de folk comunicação. Essa teoria foi escrita por Luiz Beltrão e ele é o escritor que, ou seja, teorizou sobre esse método, essa maneira de pesquisar que valoriza cultura popular, a identidade, mas pelo viés da comunicação. Ou seja, me chamou bastante atenção aquilo e eu não via nenhuma outra teoria assim que pudesse abranger o objeto de estudo que eu estava buscando. Ou seja, claro que a história, aqui tem um pouco de história, eu mesclei um pouco história, porque eu também tenho formação na área de história e jornalismo. E aí, quando eu encontrei essa teoria que buscava, por meio de relatos, né, ou seja, ela contemplava que por meio de relatos de pessoas, a gente podia também trazer para dentro dessa teoria essa história, valorizar a cultura popular, as falas de pessoas anônimas. Então eu digo, é ali que vai dar certo para poder escrever o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Na verdade, esse título não existia, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. O que existia era apenas a ideia de pesquisar os três mortos. Então, a minha monografia, quando chegou o momento de fazer a monografia no curso de jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, eu pensei logo que esse poderia ser o tema, mas esbarrei em um outro desafio, que era convencer qual o orientador que podia fazer isso, porque não é todo mundo que orienta trabalho dessa natureza, onde os achados, né, onde a construção é mais complicada, digamos assim. E aí eu encontrei o professor Orlando Berti, que aceitou o desafio, e ele, embora eu tivesse um outro professor lá, que era um pouco da área de história e que também manjava um pouco dessa área, que era o professor Rodnar, lá na Universidade Estadual. E aí o professor Orlando Berti aceitou o desafio e a gente começou a pesquisa. Então, eu já havia levantado algumas informações antes, então foi mais, digamos assim, que mais fácil. E eu fui algumas vezes lá no povoado conversar com as pessoas e isso me ajudou a buscar uma orientação até que eu pudesse reunir a quantidade de... Porque como a monografia são só alguns meses, quando você define que vai fazer uma monografia, tem alguns meses que você tem que cumprir com o trabalho. E aí eu já vinha pesquisando o assunto há uns 6 meses, então eu fui construindo. O que eu me dediquei um pouco mais foi a parte teórica, porque também não são assim tão difusos, não são muitas pesquisas que... É claro que tem alguns casos que já estão sendo mapeados, tal, sobre essas temáticas que envolvem a religiosidade popular, na área da comunicação, mas você conta também os trabalhos que se dedicam a essa área. E aí eu fui mapear esses trabalhos
fui beber na fonte mesmo de Luiz Beltrão, saber o que é a foco comunicação, enfim. E daí começa a nascer o livro, começa a nascer a monografia, na realidade. E aí eu construía escutando as pessoas, os relatos. Então, nesse livro aqui, nós vamos ter relatos das pessoas. Eu pedi autorização delas para poder colocar as fotos, né, delas. Inclusive, algumas dessas pessoas já faleceram depois que eu construí esse livro. E aí as famílias buscam, né, para poder garantir já até uma memória sobre a pessoa também, um pouco, até como uma lembrança da pessoa. Coloquei também aqui os relatos, contando um pouco, esses relatos aqui, por exemplo, de pessoas que pagaram promessas, né? Então aqui temos fotos aí das pessoas que vão lá para pagar promessa. E é interessante. Eu vou localizar para você os 3 mortos. Esse fato ele pode ser encontrado ali no Brejo de São Félix, povoado do Brejo de São Félix, fica na MA 034. Quem está na cidade de Caxias, essa estrada que segue sentido Povoado Baú. E aí você passa do Povoado Baú, sentido Buriti Bravo, passa da Pedreiras, chega Brejo de São Félix. Entre o Brejo de São Félix e o Povoado Paiol do Centro, estão lá os 3 mortos. As pessoas não costumam chamar assim, mas na literatura são chamadas de almas benditas também. E aí, pedi autorização para as pessoas, elas aceitaram, porque temos isso na academia, né? Ou seja, como é um trabalho científico também, é uma pesquisa científica, então você tem que pedir autorização das pessoas, e elas autorizaram, e elas estão aqui nesse livro. E assim, foi um trabalho muito interessante. Principalmente, eu acredito que a contribuição que esse trabalho ele deixa para aquela comunidade, para o Brejo de São Félix, para o Paiol do Centro, para o Povoado Toari, para a família que teve a filha encontrada, enfim, para as pessoas que têm uma fé, que embora sejam católicas ou evangélicas, elas também acreditam que essas pessoas mobilizam de alguma maneira por meio da fé que cada um tem, ou seja, no sentido daquilo que desejam alcançar. O meu objetivo enquanto pesquisador ou seja, enquanto reunidor dessas informações, foi exatamente esse, de deixar uma contribuição lá para aquela comunidade, mas também deixar na escola do Povoado Paiol do Centro, um documento onde as pessoas possam pesquisar, porque até então, lá no Povoado Paiol do Centro, as crianças, os jovens, eles crescem escutando sobre essa história, mas aí não tem nada escrito, não tinha nenhuma informação mais contundente assim sobre o assunto. E no imaginário das pessoas estão lá os 3 mortos. Aí muita gente se assusta, se assombra, porque acham que os 3 mortos são, né, ninguém sabe. Como ninguém sabe quem são eles, isso aí gera ainda mais no imaginário das pessoas uma coisa de assustar, né, algo assustador. O que acredito que as pessoas não devam levar para esse lado, mas o fato que traz essa mobilização das pessoas, para mim foi o que mais chamou a atenção para poder pesquisar o assunto. O que leva algumas comunidades, pessoas anônimas da cidade, do interior, que leva essas pessoas a poderem reverenciar
pessoas anônimas, pessoas desconhecidas. Aqui são 3 pessoas que não tinham parentesco ali, pelo menos até onde se sabe, até hoje inclusive, as pessoas não sabem quem são os 3 mortos. E isso ainda é um mistério para aquela comunidade. E aí para a pesquisa também. Embora depois que eu tenha publicado já vários vídeos, então o que você vai encontrar na internet, o que você vai encontrar de vídeo, de reportagem publicada, então foi uma produção praticamente minha. Eu fui buscar, fui levantando informações e fui colocando um videozinho aqui, outro ali, e quando você busca na internet sobre os 3 mortos, milagres no Brejo de São Félix, você vai encontrar vídeos meus. E isso aí foi construindo também, ajudando um pouco a divulgar. Assim que eu soube, na realidade, assim que eu iniciei o trabalho de busca para poder pesquisar o assunto, eu até encontrei lá no povoado Brejo de São Félix uma pessoa que ela foi assim muito importante na reunião das primeiras informações, e foi o seu Zé Cacheiro, que durante a pandemia, inclusive, nos deixou, inclusive. Hoje ele já está no mundo espiritual. E assim, eu fui uma das pessoas assim a quem eu quero agradecer. E aí, a partir dele, eu fui buscando outras pessoas. Então, você parte sempre de alguém, né? Ou seja, parte de alguém e aí começa aquelas ramificações. E aí eu fui buscando pessoas aqui e ali. Eu já sabia de algumas histórias. Um dos casos aqui é o de uma menina que foi encontrada depois de ter se perdido num povoado. E aí eu fui reunindo essas informações. Mas, como dizia anteriormente, o que mais me chamou a atenção foi isso. Poxa, o que comunidades, o que famílias, o que pessoas de diferentes religiões, por que elas acreditam em pessoas anônimas, pessoas que tiveram uma morte trágica? Por que elas acreditam que essas pessoas obram algum milagre ou atendem algum pedido que elas fazem? Isso aí me chamou bastante atenção. E é incrível como depois que eu escrevi esse livro, depois que eu transformei em livro ano passado, no ano de 2021, as pessoas, é como, e aí eu tenho até algo parecido com o que a gente lê sobre física quântica, digamos assim, né? Quando você olha para o objeto, a impressão que dá é que atrai outras coisas, né? Então, quando eu comecei a falar sobre o livro, começou a despertar a atenção de outras pessoas. E aí as pessoas começaram a pedir o livro. E aí eu fiquei assim, imaginando como as histórias, imaginando como é. Parece que assim, parece que a impressão que dá é que as pessoas têm medo de falar do assunto, ou têm receio de falar de determinado assunto, mas quando alguém fala, elas começam a contar pra gente. Então, eu já fiquei sabendo de algumas pessoas onde existem outros tipos de veneração parecida com essa. Olha, ali no rumo de Aldeias Altas tem também um caso. Olha, ali no 17 tem outro caso. E isso vai me despertando também no sentido de buscar e trazer, né? Ou seja, essas histórias, e quem sabe até publicar um outro livro sobre o assunto, porque a gente acaba sendo a referência para tratar sobre determinado assunto. E eu quero aqui já de antemão agradecer as pessoas que já estão adquirindo esse livro. E ainda tem, né? Se você quer conhecer um pouco mais sobre os 3 mortos, essa é uma história que eu tenho uma identificação por ela, porque fez parte do meu imaginário desde criança, lá no povoado. Eu morei no povoado Paiol do Centro, e
eu tenho uma identificação, minha família escutou, ou seja, desde os primeiros momentos em que essa história passou a fazer parte do imaginário, as pessoas do povoado começaram a comentar sobre o assunto, mas pouco se sabia. O que a maioria das pessoas dos povoados sabiam era que, olha, você pedindo alguma coisa para os 3 mortos, eles atendem. Ou algumas pessoas só escutam falar, ó, tem os 3 mortos ali. Mas ninguém sabe mais sobre o assunto. O que eu fiz com esses relatos colhidos foi reunir essa informação de maneira ordenada e aí colocar num livro, e quem sabe, isso aí ainda não aconteceu, mas pode ser que a gente até possa encontrar os parentes dessas pessoas. São 3 pessoas que foram assassinadas lá na ocasião, que nunca se encontraram os parentes dessas pessoas. E esse livro também acredito que vai cumprir essa função, essa missão aí, de encontrar os parentes dessas pessoas. O fato é que tem uma história, tem toda uma reverência de um povo que acredita, né? E aí já fiquei sabendo da história do Pardinha, fiquei sabendo das almas sozinhas também, e são outras histórias que eu fiquei sabendo aqui depois que eu publiquei esse livro. Um caso lá em Parnarama também, e é incrível como as histórias vão chegando. Então primeiro eu agradeço as pessoas que me confiam essas informações e que aos poucos vão chegando até mim. E isso, ou seja, deixa a gente também um pouco orgulhosa até, né, do trabalho que foi feito, porque tem também o esforço de outros profissionais, né, ou seja, desde a concepção da capa, ou seja, da revisão, do trabalho de confecção e tudo, ou seja, que foi feito no Ceará, inclusive, na editora impressa. E aí, tanta gente envolvida, né? Tem muita gente envolvida. Um livro não é uma construção só de uma pessoa. Não é de uma pessoa apenas um livro. Ele é de um conjunto de pessoas que trabalham, que estão envolvidas, direta ou indiretamente. E então eu agradeço bastante as pessoas que fazem parte desse livro, e diretamente, e as que estão participando indiretamente, conhecendo, porque a gente também participa da obra quando conhece, quando lê, quando contribui na difusão, ou seja, de uma história como essa, de um imaginário, amplia esse imaginário perante as pessoas. E o que de verdade eu acredito que a contribuição, e até falo aqui como alguém que pesquisou mesmo a obra, ou seja, pesquisou para a construção da obra, de que é um registro. Inclusive, até já me veio essa questão de que, olha, por que você acredita que seja verdade? Já me veio essa questão. Você acredita mesmo que o que as pessoas dizem que atendeu, que eles atenderam os pedidos, seja verdade mesmo? Será que esses mortos realizam os milagres mesmo? E eu respondo a você dizendo o seguinte, que a história que está no livro, quando a gente faz uma pesquisa, a gente não deve entrar nesse julgamento. O fato, o que a gente deve relatar no livro, enquanto pesquisador, é o fenômeno em si. Não vai interessar para nós, porque não há como mensurar. Eu não tenho como dizer para você, não há como mensurar isso. É uma questão que envolve a crença das pessoas, tem religiosidade no meio. E aí dizem até que há um dito popular que religião a gente não se discute, né? É uma questão de fé, de crença.
E aí tem toda uma religiosidade popular, assincretismo religioso, porque você tem a crença da pessoa nos três mortos, mas ela faz parte de uma religião também. Então, cabe a quem está pesquisando compreender que essa pessoa tem as razões dela para acreditar. Não se sabem também os momentos, que momento a pessoa está passando, ninguém sabe. E aí tudo isso são motivos que a pessoa leva em consideração e que para quem está pesquisando não cabe fazer julgamento de que se você acredita ou se não acredita e tal. Então, vale o registro, vale você que está lendo ficar sabendo que o fenômeno existe e que cabe a você pessoalmente, depois de ler o livro, tirar as suas devidas conclusões também, porque você vai fazer as comparações com a teoria, com os escritores ali citados dentro do livro e para tirar também a sua conclusão. Poxa, muito interessante, né, e tal. Há pessoas que querem compreender essa linha muito tênue que existe entre vida e morte. Também é outra coisa que vem à tona no livro. Então você tem acesso nesse livro, Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Eu contei aqui um pouco do que está por trás, né, da construção do livro. E para você perceber o quanto é trabalhoso também construir uma obra como essa, mas que é prazeroso poder contribuir com as pessoas, deixando a elas uma contribuição histórica. Isso aqui vai entrar para a minha história também, já faz parte da minha biografia, que o Julimar escreveu um livro, mas também faz parte de um contexto, faz parte de dizer sobre um contexto, de um lugar, de comunidades carentes também, faz parte de dizer um pouco do contexto em que essas pessoas vivem, um pouco do que elas praticam enquanto fé, ou seja, é uma referência também para as comunidades que são citadas. Ou seja, e aí aqui a gente cumprimenta as pessoas, aproveito essa oportunidade para cumprimentar as pessoas que, tendo as suas razões, vão lá fazer as suas reverências aos três mortos, que no livro eu intitulei Os Três Mortos e os Milagres da Fé. E o título ele traz exatamente isso. Os três mortos, né, porque são três pessoas, embora anônimas, estão lá, enterradas, foram